A dor chega de repente, como uma corrente elétrica que rasga a noite. O corpo se contrai, a perna endurece, e por alguns segundos o mundo inteiro parece caber naquele ponto de dor. Você já sentiu isso? O descanso vira tormenta, e cada tentativa de voltar a dormir é marcada pelo medo de a próxima onda voltar. Não é apenas um incômodo passageiro. É um sinal, um aviso silencioso de que algo dentro de você pede atenção. As cãibras nas pernas não são apenas músculos rebeldes. São como correntes invisíveis que aprisionam o corpo no momento em que ele mais precisa de paz. O que está em jogo não é só a sua noite de sono. É a sua vitalidade durante o dia, a confiança de poder caminhar sem receio, o simples prazer de levantar-se da cama sem carregar a memória da dor. Aos poucos, esses episódios minam a força e plantam a dúvida: será que meu corpo já não me obedece mais? Essa é a pergunta que muitos carregam em silêncio, sem perceber que a resposta pode ser diferente do que acreditam. Pense no seu corpo como um jardim. Quando falta o nutriente certo, as flores não desabrocham, os galhos perdem firmeza e até a raiz enfraquece. Assim são as pernas. Precisam do alimento certo para sustentar o peso da vida. Ignorar isso é deixar que as raízes ressequem pouco a pouco. Mas quando a terra recebe aquilo que lhe falta, a transformação é quase milagrosa. E é justamente nesse ponto que surge a virada. Porque a verdade é que pequenas escolhas têm o poder de mudar o destino do seu corpo. O que parece inevitável pode se revelar apenas uma consequência de descuidos repetidos, silenciosos, mas corrigíveis. E é aqui que surge a pergunta que ecoa fundo: e se existisse um caminho simples, quase escondido, para devolver força e tranquilidade às suas pernas? O coração pressente quando algo maior se aproxima. Talvez não seja acaso você estar ouvindo isso agora. Você sabe como é estar sentado tranquilamente e, de repente, sentir a perna prender, endurecer como se fosse pedra. O músculo parece se retorcer por dentro, e a vontade imediata é de gritar ou apertar com força, buscando qualquer alívio. Nesse instante, o tempo se alonga. Cada segundo da dor parece multiplicado, e o corpo inteiro se concentra naquele único ponto de sofrimento. Ao final, quando o músculo relaxa, sobra um cansaço estranho, como se tivesse corrido quilômetros, quando tudo o que queria era apenas repousar em paz. Essas cenas se repetem mais do que muitos admitem. No meio da noite, na solidão do quarto, quando todos dormem, é ali que a dor se apresenta, como um visitante indesejado que insiste em voltar. Alguns tentam se levantar e andar pelo corredor, outros ficam deitados, esperando que a onda passe. E no dia seguinte, o peso da noite mal dormida acompanha cada passo. O corpo já não responde com a mesma firmeza, o medo de uma nova cãibra fica na mente, e até os momentos simples, como atravessar a rua ou subir uma escada, parecem carregados de insegurança. Imagine por um momento estar diante de uma caminhada com pessoas queridas. Você quer seguir o ritmo, quer conversar, quer aproveitar, mas a lembrança da última dor nas pernas está tão presente que acaba pisando com cautela, quase com receio. É como se uma sombra seguisse seus passos, lembrando que a qualquer momento algo pode acontecer de novo. E essa sombra, pouco a pouco, rouba a espontaneidade, a alegria de se mover sem pensar. É nesse ponto que muitos desistem em silêncio, acreditando que não há nada a fazer além de suportar. Mas não é verdade. Há sinais, há explicações escondidas que quase ninguém fala. Pequenos descuidos do dia a dia que se acumulam e, sem perceber, criam terreno para que as pernas se revoltem à noite. E quando esses descuidos são entendidos e transformados, o corpo responde como um solo fértil que, de repente, recebe a água que esperava. Talvez seja por isso que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação, porque sentem que não estão sozinhas nessa luta silenciosa. O caminho ainda não foi revelado por completo, mas a sensação já se instala. Existe algo além da dor, e esse algo pode estar muito mais próximo do que parece. Você já percebeu como a mente humana costuma buscar explicações rápidas para aquilo que não compreende? Quando a dor aparece, quando as pernas se contraem em plena madrugada, a primeira ideia que surge é quase sempre a mesma: é a idade. É como se o tempo, por si só, fosse o culpado de todos os desconfortos, de todas as limitações que se acumulam ao longo dos anos. Essa crença, repetida por tantos, cria um peso invisível sobre os ombros, como se não houvesse alternativa a não ser aceitar. Mas o corpo não funciona assim. Ele responde, ele se adapta, ele pede ajustes. A verdade é que grande parte do sofrimento não nasce da passagem dos anos, mas dos hábitos que cultivamos dia após dia, muitas vezes sem notar. O corpo é como uma casa antiga. Com o tempo, algumas paredes precisam de reparos, algumas janelas já não se fecham tão bem, mas a estrutura continua firme.
O que define se ela permanece de pé ou não é o cuidado que recebe. Se deixada de lado, se ignorada, a casa enfraquece. Mas se cuidada com atenção, se limpa, se restaurada nos detalhes, ela permanece sólida, mesmo depois de décadas. Assim é com as pernas, com os músculos, com o sistema inteiro que sustenta sua vida. Não é apenas o calendário que define o que você sente, e sim como você alimenta essa estrutura todos os dias. Quando alguém diz que não há solução, o que realmente está dizendo é que desistiu de olhar para dentro, de buscar as causas. Mas observe, há pessoas que chegam aos 70, 80 anos, caminhando com firmeza, com energia para dançar, rir, trabalhar no jardim, brincar com os netos. O tempo passou para elas da mesma forma, mas os hábitos escolhidos abriram espaço para outro tipo de história. Isso prova que não é a idade que determina o futuro, mas o modo como se responde ao presente. As cãibras, muitas vezes, são um chamado. Não apenas um incômodo físico, mas um sinal de que algo precisa ser reorganizado. Como o alarme que desperta no silêncio da madrugada, elas interrompem não só o sono, mas também a ilusão de que o corpo pode ser ignorado. Elas gritam para lembrar que é possível fazer diferente, que há um caminho de volta à vitalidade. E quando essa consciência se instala, a relação com a dor muda. Ela deixa de ser inimiga e passa a ser mensagem. Se você se permitir enxergar por esse ângulo, verá que a esperança se abre diante de você como um horizonte novo. As pernas, que tantas vezes parecem enfraquecidas, ainda carregam dentro de si uma memória de força, de vitalidade. O que falta não é juventude, mas os cuidados certos, os gestos que alimentam essa força adormecida. O destino não está fechado, não está escrito de forma imutável. Existe a possibilidade de transformar cada passo em um ato de renascimento, de devolver ao corpo a energia que parecia perdida. É nessa virada de olhar que tudo começa a mudar. Quando a crença de que é só a idade perde sua força, abre-se espaço para outra certeza, a de que os hábitos são sementes, e cada escolha pode plantar algo novo. A dor deixa de ser condenação e se torna convite. Convite para despertar, para nutrir, para reconstruir. E essa simples mudança de crença é capaz de alterar não apenas a maneira como você enxerga suas pernas, mas também a forma como encara toda a sua vida. Há sempre algo escondido por trás das dores que mais incomodam. Como uma corrente subterrânea que corre silenciosa debaixo da terra, existem causas ocultas que alimentam as cãibras e que raramente são faladas. Não é apenas o envelhecimento que provoca esses espasmos. O corpo dá sinais quando falta equilíbrio, quando pequenos gestos repetidos todos os dias começam a cobrar um preço. É como uma porta que se abre e fecha tantas vezes sem manutenção, até que um dia o render se torna inevitável. Entre essas causas, uma das mais comuns acontece à noite, quando muitos acreditam estar descansando. O corpo pede calma, mas a mente permanece agitada. O silêncio do quarto se enche de lembranças, preocupações e pensamentos que não cessam. Esse turbilhão invisível cria tensão, e o músculo, que deveria estar relaxado, permanece em alerta. As cãibras são como o eco dessa ansiedade não resolvida. É o corpo gritando o que a alma ainda não conseguiu aquietar. Outra armadilha escondida está nos hábitos aparentemente inocentes. Um doce antes de dormir, uma refeição pesada no fim da noite, um copo de refrigerante. Esses pequenos prazeres noturnos se transformam em peso durante o sono. O açúcar, em especial, é como uma névoa que invade o corpo. Ele oferece uma energia imediata, mas cobra caro. A agitação interna, o desequilíbrio dos músculos, a falta de repouso profundo. Cada colherada que parece inofensiva pode ser a faísca que acende o fogo da dor nas pernas. Há ainda um inimigo mais discreto, a luz artificial que invade os olhos pouco antes do sono. A televisão ligada, o celular que brilha na palma da mão, a tela do computador que parece inofensiva. Essas luzes confundem o corpo. A mente acredita que ainda é dia, e os sinais para descansar se perdem. O resultado é um sono fragmentado, músculos cansados e maior propensão para os espasmos que o despertam na madrugada. Perceber essas causas ocultas é como acender uma lanterna em um quarto escuro. De repente, você entende que não está sendo atacado sem motivo, que não é vítima do acaso. Há explicações, há raízes que alimentam o problema. E quando a raiz é encontrada, a mudança se torna possível. É como cortar o mal pela base. Os frutos amargos deixam de aparecer. Essa revelação traz consigo um alívio sutil, quase como se uma janela fosse aberta para o ar fresco entrar. A sensação de impotência começa a se dissipar, e em seu lugar nasce a esperança. Você percebe que pode intervir, que tem poder sobre esses inimigos silenciosos. O corpo não está condenado a sofrer, apenas precisa ser compreendido com mais cuidado.
É por isso que tantas pessoas, ao ouvirem palavras assim, sentem vontade de permanecer próximas, de seguir acompanhando cada detalhe que se revela. É quase natural desejar que esse tipo de conhecimento alcance mais gente. E é por isso que, se você sentir que estas palavras têm valor, curtir este momento é como acender mais uma chama, permitindo que a luz se espalhe ainda mais. O importante é compreender: não há inimigo invencível. As cãibras, por mais dolorosas que sejam, não surgem sem motivo. Elas são mensagens disfarçadas, pedindo ajustes, lembrando que o corpo precisa de outro tipo de cuidado. E quando você começa a enxergar o que estava escondido, a dor já não é apenas dor. Ela se torna a chave. Uma chave que abre a porta para uma nova fase de vida, onde cada noite pode ser descanso verdadeiro, e não mais uma batalha silenciosa. Quando se reconhece o inimigo oculto, o próximo passo é acolher as práticas que devolvem equilíbrio ao corpo e serenidade à mente. Não se trata de fórmulas complicadas ou de receitas inatingíveis, mas de pequenos gestos que, repetidos com constância, têm o poder de transformar o cotidiano. O corpo, por mais que pareça cansado, responde rápido ao cuidado certo. Ele é como a terra seca que, ao receber as primeiras gotas de chuva, já começa a dar sinais de vida. Um dos caminhos mais simples está na respiração. Inspirar profundamente, segurar o ar por alguns segundos e depois soltar devagar é mais do que um ato físico. É um convite ao corpo para relaxar e à mente para aquietar. Quando feito antes de dormir, esse exercício funciona como uma chave que desliga a agitação e prepara o terreno para o descanso. O músculo, que tantas vezes fica em alerta, encontra nesse ritmo uma espécie de melodia interna que o ensina a soltar-se. Outro cuidado poderoso vem daquilo que se coloca no prato. Há alimentos que carregam em si a energia da estabilidade, como se fossem pilares invisíveis que sustentam os músculos. Uma fruta fresca pela manhã, uma refeição leve à noite, água pura ao longo do dia. Esses gestos simples são como bênçãos silenciosas que alimentam não só o corpo, mas também o espírito. O músculo que sofre à noite encontra alívio quando, durante o dia, recebe aquilo que realmente precisa para funcionar com harmonia. E existe ainda a prática do caminhar. Poucos minutos diários, dados com calma, são suficientes para ativar a circulação e despertar a vitalidade adormecida. Quando os pés tocam o chão, especialmente a terra ou a grama, é como se uma corrente invisível passasse a circular, descarregando o peso acumulado e trazendo leveza ao corpo. Caminhar não é apenas exercício, é um gesto de reconexão com a vida que sustenta cada passo. O toque também tem seu poder. Colocar as mãos sobre as pernas, massagear suavemente antes de dormir, é como conversar com o corpo em silêncio. Esse diálogo desperta confiança, gera calor, ativa a circulação e lembra aos músculos que podem descansar. Não é preciso força, apenas presença. É nesse toque sereno que o corpo encontra alívio e o coração se sente cuidado. Há ainda o recurso da palavra. Escolher uma única palavra, carregada de significado, e repeti-la em silêncio ao longo do dia, cria um fio invisível que conduz a mente para a calma. Força, luz, paz. Cada vez que essa palavra é pronunciada internamente, o corpo recebe um sinal de que está protegido, de que não precisa permanecer em estado de alerta. Pouco a pouco, essa repetição transforma-se em hábito, e o hábito se converte em proteção. Esses gestos podem parecer pequenos, quase discretos, mas juntos se tornam como rios que desaguam em um mesmo mar. O corpo, antes tenso e marcado pelo medo da dor, começa a reencontrar sua fluidez. A noite, que tantas vezes era interrompida, passa a ser caminho de repouso mais profundo. E as pernas, que se contraíam em rebeldia, encontram no cuidado constante o convite para repousar em harmonia. A transformação não acontece de uma só vez, mas em camadas. Cada respiração, cada alimento escolhido, cada passo dado com consciência vai compondo um novo cenário. Aos poucos, a dor perde sua força e, em seu lugar, surge a sensação de confiança. O corpo aprende novamente a confiar em si mesmo, e a alma reencontra a serenidade que tanto buscava. Quando o corpo começa a receber esses cuidados simples, abre-se um espaço novo dentro de nós, um espaço de silêncio e de transformação. É nesse instante que a mente pode ser conduzida para imagens que não apenas acalmam, mas também curam. A visualização é como um remédio sutil, não se vê, não se toca, mas age profundamente, porque a mente tem o poder de moldar a forma como o corpo reage. Cada pensamento é como uma semente, e quando se planta imagens de serenidade, o corpo responde com repouso e equilíbrio. Imagine por um momento que está deitado em sua cama. O quarto está em penumbra, apenas uma luz suave entra pela janela. Respire fundo e sinta o ar preenchendo seu peito. Agora, visualize suas pernas não como membros cansados, mas como rios de água clara.
Essa água corre suavemente, sem obstáculos, sem interrupções. Cada músculo é como uma corrente tranquila que se deixa levar, livre, serena. Onde antes havia tensão, há agora um fluxo de leveza que percorre cada parte. Veja sua mente como um lago. No início, a superfície está agitada, cheia de ondas causadas pelo vento dos pensamentos. Mas aos poucos, o vento se aquieta. As ondas diminuem. A água fica calma, clara, refletindo o céu acima. Nesse lago, não há pressa, não há dor. Apenas quietude. E essa quietude começa a se espalhar pelo corpo inteiro, descendo pelos ombros, atravessando o peito, chegando às pernas. É como se cada fibra recebesse um sopro de paz. Agora, imagine que uma luz dourada desce sobre você. Essa luz não queima, não pesa. Ela envolve com suavidade, como um manto de calor reconfortante. Ela se concentra especialmente nas pernas, iluminando os músculos, dissolvendo os nós invisíveis que antes provocavam dor. A cada respiração, essa luz se espalha mais, até que todo o corpo esteja banhado em claridade. Sinta como se fosse uma bênção, como se uma mão bondosa repousasse sobre você e dissesse: descansa, está tudo bem. Essa imagem não é apenas fantasia. O cérebro, quando guiado por símbolos de calma e cura, envia sinais ao corpo. O coração desacelera, a tensão se desfaz, e os músculos encontram o descanso que tanto buscavam. É como um jardim que floresce à medida que recebe luz e água. O corpo, ao receber imagens de paz, encontra sua própria forma de regenerar-se. Enquanto permanece nesse estado, repita em silêncio palavras simples que se tornem como âncoras. Minha mente é calma. Deixe que cada sílaba caia dentro de você como gotas de orvalho sobre a terra. Meu corpo é forte. Sinta essa frase como raízes firmes que se aprofundam no solo. Minha vida renasce. Veja diante de si o horizonte iluminado, onde o amanhã se abre como um campo fértil pronto para ser cultivado. Essas frases, unidas às imagens, criam um ciclo de cura que vai além do momento presente. Mesmo depois de abrir os olhos, a mente guarda a memória desse lago tranquilo, dessa luz dourada, desse fluxo sereno que percorre as pernas. É uma lembrança que pode ser acessada sempre que necessário, um refúgio interno construído pela própria consciência. Ao cultivar esse hábito de visualizar a cura, você cria dentro de si um espaço sagrado, um abrigo que não depende das circunstâncias externas. Quando a noite vier, quando o medo de uma nova cãibra tentar se aproximar, basta retornar a esse lugar de serenidade. Nele, a dor perde força, e a esperança se torna presença viva. E pouco a pouco, o corpo aprende a acreditar novamente na paz que já existe dentro de você. Quando a mente encontra esse refúgio de luz e calma, algo curioso acontece. A dor que antes parecia absoluta começa a se transformar em um simples detalhe, como uma nuvem passageira no céu amplo da consciência. É como se, de repente, o sofrimento não tivesse mais o mesmo poder. O corpo continua sendo o mesmo, mas a relação com ele muda. A cada respiração profunda, a cada imagem de serenidade cultivada, você começa a perceber que não está preso à dor, mas que pode observá-la de longe, como quem assiste a um rio correr sem tentar detê-lo. E é nesse ponto que nasce uma nova percepção, a de que cada experiência, até mesmo a mais incômoda, pode carregar um ensinamento oculto. A cãibra que o acorda no meio da noite deixa de ser apenas castigo e passa a ser um lembrete. Um lembrete de que há ajustes a fazer, de que a vida ainda espera movimento, escolhas conscientes, passos renovados. Não é apenas um músculo contraído, é um recado do corpo pedindo atenção, como o sino que toca em um templo silencioso, chamando todos para despertar. Muitos que vivem situações semelhantes guardam em silêncio suas experiências. Fingem que suportar é suficiente, que não vale a pena falar sobre isso. Mas ao partilhar sentimentos, dores e pequenas vitórias, descobre-se algo poderoso. A dor perde a força quando encontra eco. É como se cada história dita em voz alta libertasse uma parte do peso. Por isso, é tão valioso quando as pessoas se permitem comentar, dividir aquilo que sentem, deixar registrado o que já viveram. Esse gesto simples abre espaço para que outros percebam que não estão sozinhos, que cada relato pode ser uma ponte de cuidado entre desconhecidos. A proximidade criada por essas trocas tem um efeito quase espiritual. Quando alguém escreve "Eu também passo por isso", cria-se uma corrente invisível que conecta vidas distantes, mas que partilham da mesma busca. E essa corrente, silenciosa, fortalece tanto quanto um remédio. Porque a sensação de isolamento, tão comum em quem sofre com dores noturnas, se desfaz diante da certeza de que muitos trilham o mesmo caminho. Ao aprofundar essa reflexão, percebe-se que a vida nunca nos deixa órfãos de soluções. Elas estão ali, escondidas em hábitos simples,
em práticas que unem corpo e alma. As visualizações, a respiração, os alimentos certos, o toque de cuidado, tudo isso se une como peças de um mesmo mosaico. E nesse mosaico, a figura que surge não é de alguém vencido pelo tempo, mas de alguém que descobre novas formas de viver a própria idade com dignidade e força. A cada noite em que você se permite aplicar esses gestos, cria dentro de si um campo mais fértil. E no lugar da sombra da incerteza, nasce uma confiança suave, quase imperceptível no começo, mas que vai se tornando firme. É essa confiança que abre caminho para compreender que a transformação não é apenas possível, é inevitável quando se escolhe plantar sementes diferentes. E a cada pequena vitória, a certeza se fortalece. A vida não está em declínio, ela apenas está pedindo um novo jeito de ser vivida. Esse entendimento abre uma porta que permanece entreaberta, como se chamasse para seguir adiante. Há ainda mais a descobrir, mais a revelar, mais camadas a serem iluminadas. E é nessa travessia que se percebe: a dor foi apenas o primeiro convite. E quando essa porta se abre, surge diante de você um território que parecia esquecido, a confiança em sua própria força. É como reencontrar um velho amigo que, por muito tempo, esteve adormecido. O corpo, mesmo cansado, guarda uma memória profunda de vitalidade. E cada prática, cada gesto consciente, desperta essa memória adormecida. A cada noite em que o sono chega com mais suavidade, a cada manhã em que os passos se tornam menos pesados, nasce a prova de que há mais vida dentro de você do que talvez imaginasse. O mais curioso é que essa transformação não acontece de maneira brusca. Ela é sutil, quase silenciosa, como a aurora que surge lentamente no horizonte até iluminar tudo. No começo, talvez pareça apenas um detalhe, uma noite com menos interrupções, um despertar com menos tensão nas pernas, uma caminhada que exige menos esforço. Mas esses pequenos sinais são sementes que germinam, e logo se percebe que o jardim inteiro começa a florescer. As cãibras, que antes eram vistas apenas como inimigas, passam a ser compreendidas como sinais de alerta que mostraram onde era necessário mudar. E, ao olhar para trás, você entende que a dor foi parte da trilha que conduziu à consciência atual. Sem ela, talvez jamais tivesse buscado esses novos caminhos. É nesse momento que o sofrimento se transforma em mestre, não é mais apenas castigo, mas ensinamento. A mente, acostumada a carregar a ansiedade, começa a aprender outro ritmo. O coração desacelera, os pensamentos encontram clareza, e uma serenidade nova se instala. É como se dentro do peito houvesse um espaço de calma que não depende do mundo externo. A televisão pode estar ligada, a rua pode estar barulhenta, as notícias podem ser pesadas. Ainda assim, há ali dentro um lago tranquilo que permanece intocado. Esse é o fruto mais precioso das práticas, a descoberta de que a paz não está fora, mas dentro. E essa paz não fica restrita ao momento de repouso. Ela se derrama sobre o dia inteiro. Ao acordar, a primeira respiração já traz gratidão. Ao caminhar, cada passo se torna consciente, como se os pés soubessem que carregam não apenas o corpo, mas toda uma história de superação. O toque nas pernas, antes marcado pela dor, agora se converte em gesto de carinho. E as palavras escolhidas ao longo do dia, paz, força, luz, ecoam como mantras que acompanham cada movimento. Essa transformação silenciosa desperta também algo mais profundo, a reconexão com o sagrado. Não importa o nome que se dê a essa presença, Deus, Universo, Vida, Espírito. O que importa é sentir que não se caminha sozinho, que há uma força maior sustentando cada gesto, cada esforço, cada vitória. É como se uma mão invisível repousasse sobre o ombro e dissesse: você ainda pode. Continue. Essa sensação aquece por dentro e fortalece por fora. E à medida que essa fé discreta cresce, o corpo responde com mais vigor. As pernas, antes marcadas pela insegurança, passam a sustentar não apenas o peso físico, mas também a confiança renovada. O movimento volta a ser natural, o sono se torna mais profundo, e a vida, que antes parecia encolhida pelo medo da dor, se expande novamente. No fundo, a verdadeira cura nunca esteve apenas em eliminar a cãibra ou silenciar a dor. A cura verdadeira está em descobrir que você possui recursos internos infinitos, que sua mente é capaz de acalmar tempestades, que seu espírito pode iluminar as partes mais sombrias do corpo. E quando essa compreensão se instala, o que antes parecia impossível torna-se simples. Viver cada dia com dignidade, com leveza e com a certeza de que a idade não é limite, mas apenas um capítulo da história que ainda pode florescer. E quando a compreensão de que a idade não é sentença se enraiza no coração, um novo olhar se abre para cada detalhe da vida. Aquilo que antes parecia apenas rotina ganha um brilho diferente. Beber um copo de água fresca deixa de ser um ato automático e se transforma em lembrança de que o corpo é fonte que precisa ser cuidada.
Um simples momento ao sol já não é apenas calor na pele, mas um encontro com a energia que desperta e fortalece. Até mesmo o silêncio de uma manhã comum se converte em espaço de contemplação, como se cada instante fosse uma oportunidade de renascer. A vitalidade não se mede apenas pela ausência de dor, mas pela presença de significado em cada gesto. Quando o corpo responde com mais leveza, a alma também se expande. Os passos, que antes carregavam o peso do medo, agora voltam a ser convites para explorar caminhos, conversar com amigos, abraçar os netos sem receio de que uma contração repentina interrompa o momento. É como se a vida, que por um tempo parecia encolhida entre as paredes da limitação, abrisse as janelas e deixasse entrar o ar fresco da liberdade. Há também uma mudança sutil na forma como se enxerga o tempo. Antes, cada noite mal dormida parecia um lembrete de envelhecimento, cada cãibra uma prova de que o corpo já não era o mesmo. Agora, o tempo é visto como aliado, como companheiro que oferece lições em vez de castigos. A dor, que tantas vezes foi temida, passa a ser reconhecida como professora que apontou onde era preciso transformar. Não se trata mais de lutar contra a idade, mas de caminhar com ela, em harmonia, tirando dela a sabedoria que apenas os anos trazem. É nesse processo que surge uma sensação nova, a de pertencimento. Pertencer ao próprio corpo, reconhecer-se nele sem rejeição. Pertencer à própria história, aceitando cada cicatriz como parte de uma jornada única. E, sobretudo, pertencer ao mistério maior que sustenta tudo, seja chamado de Deus, de universo ou de vida. Essa sensação de estar ligado a algo além de si mesmo cria um alicerce de paz que não se rompe com facilidade. E à medida que esse pertencimento se instala, a energia se reorganiza. O sono ganha mais profundidade, os músculos encontram descanso, e até mesmo a mente se mostra mais clara. É como se cada prática, cada respiração consciente, cada imagem de cura, fosse tecendo fios invisíveis que mantêm tudo unido em equilíbrio. O corpo se fortalece não apenas por estar nutrido, mas por sentir-se integrado a uma rede maior de sentido. Essa nova consciência vai se infiltrando no cotidiano como a luz da manhã que entra por uma fresta. No início parece pouco, mas logo ilumina todo o espaço. A cãibra, que antes era um evento aterrorizante, agora se torna apenas lembrança distante, quase sem importância diante da nova realidade. O que prevalece é a confiança, a certeza de que a vida ainda guarda muito a ser vivido com plenitude. E talvez o mais bonito de tudo seja perceber que essa transformação não depende de algo grandioso. Ela nasce dos gestos simples, das escolhas pequenas, da atenção delicada com o corpo e com a mente. É no silêncio da respiração, no sabor de uma fruta, na caminhada tranquila, que o milagre cotidiano se manifesta. E ao reconhecer esse milagre, abre-se espaço para compreender que a verdadeira juventude nunca esteve na idade, mas no modo de olhar e de viver cada instante que ainda pulsa no presente. E quando essa consciência se instala por inteiro, tudo ao redor parece ganhar um novo tom. O corpo já não é visto apenas como uma máquina que falha, mas como um templo vivo, capaz de se renovar quando cuidado com atenção e respeito. A cada respiração profunda, a cada passo dado com mais firmeza, a cada noite em que o sono vem sem interrupções, você se dá conta de que a transformação não está apenas começando, ela já aconteceu dentro de você. É como se um véu tivesse sido retirado dos olhos, e pela primeira vez em muito tempo, fosse possível enxergar com clareza o caminho à frente. A dor que antes parecia dominar agora se torna pequena diante da certeza que pulsa no peito. É possível viver com leveza, é possível descansar em paz, é possível carregar no corpo a força da juventude espiritual que nunca envelhece. Cada músculo, cada fibra, cada lembrança de dor transformada em superação é prova viva de que você é maior do que qualquer limitação. E quando a mente aceita essa verdade, o corpo responde como um discípulo obediente que segue a sabedoria do mestre. Olhe para si mesmo neste momento. Perceba o quanto caminhou desde o início desta escuta. Você chegou aqui talvez carregando medos, talvez acreditando que estava condenado a suportar noites mal dormidas e dias cansados. Mas agora sente que há um sopro novo dentro de você. Um sopro que reacende a chama da confiança e abre espaço para uma vida mais plena. Essa não é apenas uma informação recebida, é uma experiência vivida, um despertar que já está transformando a forma como você percebe seu próprio ser. E é justamente por isso que compartilhar esse espaço se torna tão valioso. Quando você escolhe curtir o que ouviu, está dizendo ao universo: sim, eu reconheço a importância dessa mensagem. Quando deixa um comentário, você abre seu coração e permite que outros encontrem eco em suas palavras, criando uma corrente de apoio invisível que fortalece a todos. E quando decide se inscrever, está assumindo um compromisso consigo mesmo, um gesto silencioso que diz: quero continuar recebendo sementes de luz para cultivar a minha vida. Esses gestos simples não são apenas ações digitais,
São símbolos. Símbolos de que você valoriza sua própria caminhada, de que entende a importância de permanecer conectado a esse espaço de cura e transformação. Eles fazem parte da sua decisão de continuar cultivando hábitos que alimentam não só o corpo, mas também a alma. Permita-se sentir, agora, a grandeza de ter permanecido até aqui. Muitos começam, poucos chegam ao final. E você chegou. Isso significa que sua alma buscava mais do que alívio passageiro, buscava renovação verdadeira. E encontrou. Guarde essa sensação como um tesouro. Você não apenas ouviu palavras, você viveu uma experiência que já começa a refletir em seu corpo e em sua mente. Saiba que cada vez que retornar a esse espaço, será como reencontrar uma fonte de água fresca em meio ao calor. Sempre haverá algo novo a beber, sempre haverá mais clareza a iluminar sua jornada. E ao seguir caminhando, carregue consigo essa certeza. Não importa a idade, não importa as limitações, dentro de você existe uma força inesgotável que pode transformar qualquer sombra em luz. Agora respire fundo. Sinta essa paz crescendo em seu peito. E leve consigo a consciência de que este momento foi um presente. Não por acaso, mas porque você merecia ouvir, merecia viver, merecia lembrar que ainda há muito para florescer. Você não apenas assistiu, você se transformou. E essa transformação é sua, para sempre.